A paz de Jesus. O meu nome é Cassiano e bem-vindo a mais um devocional. Até que nos importemos mais com o que Deus pensa do que com o que outras pessoas pensam, nunca seremos verdadeiramente livres. Jenny Lusco. Na passagem de hoje falaremos de Êxodo, capítulo 3, versículo do 1 ao 11. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Disse então Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Vamos entender melhor a passagem de hoje. As melhores coisas é estar preparados e seguros para realizar algo. Seja das coisas mais simples até as mais complexas, mas quando não nos sentimos preparados, algo dentro de nós nos perturba, trazendo estresse, e nós nos sentimos despreparados. Mas quando sentimos que fizemos e seguimos os caminhos certos, nos sentimos preparados para alcançarmos o maior sucesso que iremos ter pela frente. Há momentos da vida que precisaremos improvisar, principalmente nos momentos em que podemos afetar a vida de uma outra pessoa. Nesse momento, temos que estar preparados o suficiente, mas não obedecer ou adiar o chamado de Deus por se sentir despreparado é um erro. Deus nos dá a sabedoria necessária para cumprir o propósito, e se Ele te escolheu, é que você está preparado. Creia nisso. Moisés sentiu não estar preparado, mas o propósito dele estava escrito. Ele ficou com medo também, mesmo a sarça ardente falando com ele. Mesmo sendo humilde e admitindo não estar preparado, não foi desculpa para o chamado de Deus. Ele dizia quem era ele para falar com o faraó e conduzir milhões de pessoas para fora do Egito. Ele era o escolhido de Deus. O propósito de Moisés começou antes mesmo de nascer.
e ao nascer foi acolhido pelas mãos da filha do faraó. Cresceu dentro do palácio, treinado para ser o melhor soldado. Criou vínculos e era considerado irmão de quem um dia seria o faraó. Ele viveu no palácio por 40 anos, quando matou um soldado e fugiu. Depois de 40 anos, Deus o chamou para o propósito através da sarça em chamas. Moisés devia ter se esquecido da primeira metade da sua vida, mas Deus não se esqueceu. Tudo que Moisés passou foi uma capacitação que Deus havia preparado para ele e o conduziu para o seu propósito. Deus queria que o coração dele ardesse por ele como a sarça. Podemos estar vivendo com sobrecarga, mas o que Deus disse a Moisés, Ele te diz hoje: eu estarei com você. A presença de Deus nos prepara para o chamado do propósito. Ele estará sempre conosco. Amém.